Obrigado. Direito. André. Muito bem. Otávio, com os amigos. Abençoado. Recebemos. Recebo antes. Nos sentimos privilegiados de estar aqui com vocês. Recebo. Abençoado. Faz prazer de conhecer pessoalmente. Dá um abraço. Glória a Deus. Homem de Deus. Disse Pedro Kelly, homem de Deus. Abençoados. Abençoado. Pastor André. Eu recebo como homem de Deus. Roberto. Eu recebo como homem de Deus. Eu recebo 3 anos ministrador no Rio de Janeiro. É. O Renato diria, mas na última hora nós ministramos, ele não viu. Obrigado. Privilégio nosso. Abençoado, boa noite. Alô amigos, abençoado, graça e paz a todos. Este é o Ministério Graça e Apostolado, eu sou o Alex. E aqui está o Bispo Pedro Kelly. Bispo, hoje uma grande confraternização do Ministério Graça e Apostolado, são 20 anos em graça. Temos aí um culto diferenciado, sexta, sábado e domingo, com 5 ministrações. E pela graça de Deus, o senhor vai estar aqui amanhã cedo fazendo a tua ministração, né? Me fala um pouco sobre a unidade do corpo de Cristo, a importância dos ministérios em graça estar em comunhão. E essa grande festa, tivemos aí louvores, a pregação do Marcos Gomes. Como é que você sentiu tudo isso? Em primeiro lugar, uma saudação a todos os telespectadores ou internautas, né? É um privilégio estar aqui, muito obrigado pelo convite. O apóstolo nos convidou já há algum tempo, então quando confirmamos, porque o Senhor confirmou essa expectativa no nosso coração. E nós estávamos, não posso negar, ansiosos de chegar aqui esse momento para experimentar o que nós encontramos aqui. E o que nós encontramos aqui foi algo grandioso, os louvores. Queria até parabenizar a toda a equipe, os ministros de louvor, toda a organização. É uma ministração de louvores em graça que alcança, que consola, que edifica e que revela a palavra da graça. E o que eu estou vendo aqui, o apóstolo Marcos usa uma frase que me chama muita atenção: juntos somos mais fortes. Porque a grande verdade é que a graça não é de homem nenhum. A graça é de Deus. Então nenhum homem, nenhuma pessoa, nenhum ministério, tenha o nome que tiver, pode se apropriar da revelação da graça. Hoje em dia, a gente considera que existem vários ministérios em graça espalhados pelo Brasil e pelo mundo. E o que está acontecendo aqui, eu vejo, não é o início, porque isso já vem de um tempo, né? Mas é a concretização dessas confissões, dessas orações, para que esse mover da graça no Brasil realmente funcione efetivamente e não só de boca. Eu me senti aqui, vim acompanhado pelo pastor André, pelo abençoado Roberto Conceição, e estamos felizes e estávamos comentando ali, precisávamos estar aqui. Precisávamos ver, precisávamos ouvir o que ouvimos, precisávamos compartilhar, conhecer os amados, os abençoados. Estamos bem, felizes. Amém. E na expectativa de amanhã, que eu confesso aqui que eu não sei o que vai acontecer. Na verdade, somos dependentes 100% do Espírito Santo. Exatamente. Isso que é melhor ainda, que é mais legal ainda, né, pastor? Exatamente. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, porém serão coisas grandes. Certamente o Senhor nos dará a palavra. Deus possa te usar grandiosamente e que muitos, a gente não sabe também quem o Espírito Santo vai trazer para esse dia, né? Exatamente. Então a gente não sabe o que vai ser ouvido, o que vai ser falado e nem quem vai aparecer. Pastor, pegando o gancho, lá é Jacarepaguá, né? O município lá. Você tem uma rádio lá, você tem todo um trabalho em graça. Explica para nós, para quem está nos ouvindo, como é que é o seu trabalho lá no Rio de Janeiro. Nós estamos no Rio de Janeiro combatendo o bom combate, assim como vocês estão aqui com o apóstolo e outros abençoados em outros lugares. Nós temos um programa na Rádio Metropolitana, 1090 AM, ali no Rio de Janeiro. Essa rádio pega no estado do Rio de Janeiro todo. Nosso programa vai ao ar às 11 da noite, de terça a sábado agora. Esse é o programa na Rádio AM. Nós temos também uma rádio na web, que é a rádio, a gente chama de Ciência da Graça, que você pode ouvir no teu celular.
Basta que você baixe um aplicativozinho chamado TuneIn, você pode ouvir no teu celular e é 24 horas por dia, direto. Nossas palestras estão publicadas no YouTube, com o nome de Ciência da Graça. Você digita no YouTube Ciência da Graça, encontra lá o meu nome, clica ali e desfruta das palestras, das pregações, dos louvores. E assim, dessa maneira, a palavra está correndo, está alcançando muita gente. Abençoados novos que nunca ouviram estão se aproximando, estão sendo alcançadas pela graça e pela misericórdia de Deus na nossa vida. Ele está nos utilizando para alcançar a outros. E são assuntos diferenciados, uns assuntos que o pessoal nunca ouviu falar, como predestinação, né? Eu vi algumas pregações você dizendo lá, olha, para quem está ouvindo, né? Eu sei que é uma coisa muito nova e tal, mudar, de repente, assim, da água para o vinho. Então, são vários temas, né, pastor? Vários temas. Nós temos todos esses temas gravados e a gente faz envio também pelo correio de CD ou DVD com esses temas. São temas básicos para a graça, né? A nossa pré-existência, como funciona a salvação, porque a salvação, os aspectos da salvação, são 3, né? Salvação do Espírito, a salvação diária e a salvação futura. E nós visamos, o Senhor trabalha conosco assim bastante nessa linha, nós visamos agora a efetividade do Evangelho da Graça no nosso dia a dia. Porque essa é a vontade de Deus para nós, que nós vivamos a graça, pratiquemos a palavra, não só em amor, em unidade, né, suportando-nos uns aos outros, mas também utilizando a grandeza das revelações no nosso dia a dia, para manifestar a cura no nosso corpo, a prosperidade na nossa vida, na vida daqueles que nos ouvem também, os dons espirituais. Tem pessoas que estão nos ouvindo nessas ministrações e levantam da cama. E nós nos sentimos felizes e honrados por Deus de que por essas palavras que Ele nos dá, esse conhecimento, essa revelação, possamos beneficiar. Essa é a função do Ministério Reconciliados com Cristo, porque isso de nome é complicado, mas diante da organização estatal nós temos que ter um nome, porque temos que prestar contas lá. Então lá se chama Reconciliados com Cristo, aqui se chama Ministério Graça e Apostolado, mas em Cristo é o nosso nome, Cristo. Verdade. Vamos ficando por aqui. Pastor, em nome de toda a equipe, em nome do Ministério Graça e Apostolado, de coração mesmo, pela fé, obrigado pela sua presença, obrigado por você ter saído lá do seu cantinho, se ajuntado. Quem sabe o Ministério Graça e Apostolado possa ir para lá também, com certeza, se ajuntar, né? Obrigado e manda o seu último abraço aí para quem está nos vendo. Bom, em primeiro lugar, quem tem que agradecer sou eu pela honra de estar aqui e ainda mais de ser me cedido o púlpito com o microfone para ministrar amanhã. Eu me sinto muito honrado. Muito obrigado a todos vocês. Quero agradecer ao apóstolo Marcos Gomes, à pastora Sueli, pelo carinho conosco. Eu trago para todos vocês uma saudação da Igreja em Graça no Rio de Janeiro, lá que congrega conosco, né? Da minha esposa, minha família. E é isso aí, sigamos ouvindo e praticando a graça. Eu tenho certeza, abençoado, se você é novo, se você está assistindo há pouco tempo, congregando há pouco tempo, a tua vida já não é mais a mesma. Amém. Ficamos por aqui. Ministério Graça e Apostolado, uma vida melhor espera por você. Olá, amigos, abençoado, graça e paz. Este é o Ministério Graça e Apostolado. Eu sou o Alex, ministro de Cristo, e ao meu lado, o Bispo Pedro Kelly. Bispo, que palavra maravilhosa, um belo testemunho. Eu me emocionei particularmente. Fico muito honrado com a tua presença aqui. Eu sei que da mesma forma da sua parte. Pastor, fala um pouco de todo esse conteúdo que Deus nos trouxe. E uma perguntinha que não quer calar. Como a gente vai fazer para resgatar essas ovelhas, esses soldados de Cristo que estão feridos, largados por aí? Como proceder neste momento? Muito obrigado por essa oportunidade, Alex. Graça e paz a todos os abençoados que estão assistindo essa transmissão, essa gravação. Primeiro eu queria agradecer pelo privilégio, né, de ter estado aqui, ter contado um pouco do nosso testemunho a respeito da vida, né, em graça e do ministério anterior. Muito importante a tua pergunta, porque esse é o nosso objetivo hoje. A primeira coisa é nós darmos sempre ênfase à graça pura. Muita gente hoje que participou
do ministério anterior, que naufragou na fé, pelos motivos conhecidos, né? Muita gente se entristeceu, muita gente seguiu outros caminhos, mas a maioria está em casa, triste, abatida, porque depositou todas as suas esperanças naquele ministério que começou maravilhosamente bem e ia muito bem. Então, a sua pergunta de como fazer para a gente alcançar essas pessoas, primeiro é dando tempo, porque o tempo vai mostrar muitas verdades, né? Ali naquele ministério anterior foram faladas e prometidas muitas coisas que não ocorreram, e o tempo, Deus usou o tempo, né, para se encarregar de mostrar verdades e não verdades. Da mesma maneira, hoje Deus está usando o tempo, por exemplo, para manifestar essa aproximação entre os ministérios em graça. Aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia, hoje aqui, por exemplo, havia representantes de vários lugares, né? E já somos muitos. Então, o tempo, Deus mais uma vez está usando para nos permitir que nos conheçamos. E a segunda coisa é veicular a palavra, porque eu tenho certeza, Alex, que muita gente assiste a programação do MGA, assiste a programação lá do Reconciliados com Cristo, mas não se identifica. Pessoas que foram, como você bem falou, maltratadas e estão sofrendo em casa porque creram na graça e se desapontaram, se decepcionaram. Mas essas pessoas são da graça. O que acontece? Elas jamais entrarão ou recuarão para o sistema religioso, elas são da graça. Mas ainda tem nelas uma dificuldade que é posta como barreira para se reaproximar. Nós temos que esperar e divulgar a palavra, investir para que a palavra corra e alcance aquela pessoa lá, por exemplo, num site, na internet, num programa de rádio, onde a pessoa tem a oportunidade de assistir como anônima. Sim. Até que o Espírito de Deus faça o trabalho naquela vida e traga ela de volta. Eu creio nisso. Amém. Mais uma perguntinha para você, bispo. Nos dias de hoje, muita dificuldade, muita concorrência para quem é profissional e trabalha, seja lá qual for a sua atividade, né? Muitas dificuldades nos dias de hoje, pastor. Como se despojar do velho homem? Essa carne, esse velho homem que acorda daquele jeito, precisa de muita oração. Como é que você tocou nesse ponto, né? Como despojar do velho homem? Na verdade, Alex, esse aí era o tema que eu tinha pensado em ministrar aqui antes de sair do Rio de Janeiro para cá, né? Chama-se Os Desejos Enganosos, esse tema, que é um dos temas que a gente tem lá ministrado, e é um tema que me encanta muito, porque é uma coisa que é constante na nossa vida. Nós estamos vestidos por um velho homem e só vamos deixar de estar vestidos por esse velho homem quando a gente sair desse corpo, ou for transformado, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, que vai chegar esse dia, não sei quando é, não nos pergunte, não sabemos, ou então se a gente morrer, e ninguém quer morrer, né? Então o que acontece? A palavra é o nosso moderador. Efésios 4:22 diz, né, que o nosso velho homem está viciado conforme aos desejos enganosos e nunca vai deixar de estar viciado conforme aos desejos enganosos. Então tem dia que eu me levanto com o pé esquerdo, com vontade de chutar as panelas, chateado com uma porção de coisas e tal. Primeira coisa, existe um comportamento que se chama espírito, com E minúsculo. Isso é um comportamento. Se você, um dia que você acordar assim, você tem a mente de Cristo ativada. Então, o segredo é muda esse espírito. Bota um louvor. Você está nervoso? Está chateado? É bom, faz parte da vida. Isso é carne e nós temos a carne. Muda. Bota um louvor. Bota uma rádio outra qualquer, muda o espírito do ambiente, ou da tua casa, ou do trabalho, ou do carro. Daqui a pouco você vai estar cantando. Ou seja, a ideia é usar de astúcia com a carne, porque a carne não dorme, ela 24 horas, ela está pronta para fazer a gente tropeçar. Então nós temos que ativar em nós uma coisa que Paulo fala muito em suas cartas, que é um dos temas atuais que temos ministrado lá no Rio de Janeiro, que é a nossa inteligência espiritual. Em Colossenses capítulo 1, em Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo fala que ele orava ao Senhor para nos dar
espírito de entendimento, de conhecimento na nossa inteligência espiritual. Se nós sabemos que a nossa carne é o nosso inimigo, então isso é uma guerra avisada. Sim. E diz aí que guerra avisada ninguém leva tiro, né? Porque você já sabe qual é o teu inimigo. Às vezes você está melancólico, verdade? Aí uns bebem, os outros vão escutar música de, sei lá, aí por aí, né? E nós também passamos por situações assim. Por quê? Porque tem as dificuldades financeiras, tem as dificuldades emocionais, tem as dificuldades profissionais, tem as dificuldades ministeriais, conjugais. Então, a nossa luta contra a nossa carne, ela só vai acabar no dia que a gente sair desse corpo. Quando o apóstolo Paulo fala em Efésios 4:22, que nós devemos nos despojar desse velho homem, ele dá a entender como, se pudéssemos, tirar essa camisa e vestir outra. E isso é na mente. Quando você muda o ambiente com o louvor, põe uma ministração, vai assistir um vídeo do ministério, da palavra e tal. Daqui a pouco, aquele ambiente já está respirando outros ares. E assim você vai toreando a tua carne, sabendo que amanhã ela vai fazer a mesma coisa. Então, mais uma vez, a nossa base, a nossa salvação é a palavra. O apóstolo Paulo fala em Efésios o seguinte, que nós devemos tomar sobre nós o escudo da fé para poder estar firmes e resistir no dia mau. Então, se Paulo escreve isso, ele também está dizendo, sem falar, que o dia mau vai chegar. Porque tem dia que tudo são flores, mas tem dia abençoado. Devemos considerar esse dia com o escudo da fé. E onde é que está o escudo da fé? Aqui, ó, na mente. Então, a nossa mente espiritual, a nossa inteligência espiritual, ela deve estar sempre exercitada em graça. Porque é o nosso capacete da salvação, né? É a palavra da justiça, a espada com a qual a gente combate aí tanta coisa que tem por aí. Agora, quem foi que fez isso com a gente? Sabe quem? Deus. Ele podia ter livrado a gente dessa, né? Criador de tudo, né? Mas ele falou assim, bom, o espírito está perfeito, mas eu vou pôr um corpo bem diabólico, mas isso tem um propósito. É para que nós sempre reconheçamos que dependemos dele. Amém. É isso que ele quer. Tá aí, grande profeta, um apóstolo que hoje está aqui conosco. Este é o Ministério Graça e Apostolado. Que você tenha muita prosperidade em tudo que você fizer daqui para frente, que você possa prosperar muito, que você continue nesta fé, nesta vontade e que muitas ovelhas venham para o teu rebanho, porque eu sei que lá e aqui dentro do seu coração tem muita comida para oferecer. Graça e paz e muito obrigado. Muito obrigado, obrigado a vocês. E firmes na graça. O apóstolo Paulo disse, olha, é bom que o coração esteja firmado com graça. Amém.